Eu vim aqui hoje em plena dependência do Senhor, não cheia de autossuficiência, mas dependente de Deus, trazer para vocês, a Igreja do Senhor, um tema, gente, que eu fui tão ministrada esses dias. Desde o dia que o pastor e a pastora me trouxe essa responsabilidade de ministrar para vocês, a Igreja do Senhor, eu me senti muito honrada. Teve dias que eu fiquei bem nervosa e eu disse, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O Senhor disse, mude a oração. Eu disse, então eu vou porque o Senhor vai falar. E eu trago um tema para vocês que se chama A Nobre Decisão de Viver Sem Máscaras. E é uma decisão muito nobre. E antes de eu trazer sobre mais aprofundado, eu disse, Senhor, como é que eu vou falar para a tua igreja? Aí o Senhor me lembrou de um sonho, de quando eu tinha 4 anos de conversão. Para quem não sabe, eu tenho 9 anos e 2 meses de conversão na Igreja da Alegria. Sou muito feliz e honrada por Deus em estar aqui. E o Senhor me ministrou muito. Eu sempre fui aquela pessoa que pedia muita experiência com Deus. Eu disse, Senhor, me dá experiências contigo. Eu quero realmente ser ministrada. Eu quero ver a fumaça da glória. Eu quero ver pó de ouro descendo sobre a minha vida, sobre o meu quarto, sobre o meu secreto. E Deus, Ele me deu esse sonho. E foi um sonho assim muito real, algo que me impactou. Desde esse sonho que eu tive, o Senhor realmente tem tratado comigo, desde o dia que eu disse sim para Ele. Mas esse sonho aconteceu logo depois de muitos dias, eu tive orando, né? Eu disse, Deus, eu quero uma experiência contigo, eu quero uma experiência. Mas eu nunca esperava que Ele ia me dar um sonho, né? Um sonho muito especial. E nesse sonho que o Senhor me deu, eu estava em uma ilha deserta. E eu estava vestida de noiva. E eu fiquei impactada. Eu disse, Deus, o que é tudo isso? E eu me senti perdida naquele lugar. E eu começava dentro dessa ilha caminhar. E fiquei muito assim, perdida, cansada. E à medida que eu andava, eu sentava, chorava e dizia, eu não estou entendendo isso. E o vestido que eu estava de noiva começou a ficar escuro, sujo, né? Por tudo aquilo que eu estava vivendo só na margem. E a voz do Espírito Santo disse assim, eu quero que você caminhe até o final desse lugar. E lá vai ter um barco à margem desse mar. E você vai entrar nesse barco e você vai remar até o mais profundo que você puder. E você vai dizer o que eu estou te mandando fazer. E eu caminhei por muito tempo, depois de chorar, depois de dizer, Deus, o que eu estou fazendo aqui. E eu achei esse barco, depois de que eu achei que eu não ia achar, mas o Senhor disse, o barco está lá. E o barquinho estava lá. E eu remei. E antes de entrar no barco, o Espírito Santo me trouxe algo muito especial. Porque à medida que eu encostei na margem da água do mar, a água batia sobre o meu vestido, o vestido de noiva, e limpava todo o vestido que estava manchado pela minha caminhada. E aquilo ali foi me impactando. E eu disse, Deus, eu vou entrar nesse barco. E eu entrei nesse barquinho, remei. E eu queria parar. E o Espírito Santo dizia, continue remando, que você vai ver algo profundo. E eu entrei no barco. Quando eu remei, por muito tempo, eu mergulhei. Quando ele disse assim, você vai mergulhar e você vai viver algo novo. E eu mergulhei durante esse oceano. E quando eu mergulhei, o vestido de noiva estava plenamente reluzente. Eu disse, meu Deus, uau, o que é tudo isso, Deus, que eu estou vivendo? E eu disse, que coisa o Senhor tem trazido para ministrar o meu coração? Que algo especial. Eu nunca achei que eu ia viver uma experiência tão linda. E eu disse, Deus, o que é tudo isso que o Senhor está me trazendo aqui? E tudo parecia muito real. E o Senhor disse, está vendo as águas que tocaram teu vestido, as tuas vestes, é realmente a água da graça, é as minhas águas. Então, à medida que a minha graça te alcança, à medida que você mergulha sobre minha graça, você vai estar totalmente reluzente, brilhando a tua verdadeira identidade. Eu disse, Deus, que fantástico, que fabuloso o Senhor tem trazido ao meu coração. Ele disse, mas espera aí, Sabrina. Tu sabe o que é a margem, a areia onde tu estava caminhando? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, a margem que tu estava caminhando, cansada, que tu chorasse, que tu ficasse cansada, aquela areia se chama independência.
Eu disse, meu Deus, independência. Ele disse, sim, Sabrina. Quando tu fica independente de mim, tu realmente vai ficar cansada, vai ficar marcada pelo pecado, marcada pelo mundo, e tudo isso vai sujar as vestes de noiva que eu te dei. Eu disse, uau, meu Deus. Ele disse, por isso eu te trouxe aqui, para você entender que você tem que abrir mão daquilo que fere a minha glória. Eu disse, meu Deus. Eu disse, Deus, e essas águas todas? Ele disse, a minha graça te alcança, a minha palavra te cura e te transforma, Sabrina. Porque santidade é algo vivido diariamente, é um exercício, não é um dom como muitos pensam, mas é um exercício a ser praticado. E depois daquele dia, daquele sonho, o Espírito Santo me ministrou muito forte sobre os adornos da noiva do Cordeiro, né? Sobre realmente ter essa consciência de viver essa identidade de uma noiva, né? A noiva do Senhor, a igreja. E eu fiquei muito impactada com essa palavra. Desde esse dia, então, eu comecei a copiar, a desenhar vestidos de noiva e realmente os adornos de uma noiva. Aí você pode dizer, Sabrina, mas essa experiência foi sua. Mas eu sabia que o Senhor me pediu para mim escrever esse sonho, para que um dia ele viesse ser ministrado à igreja do Senhor, a você que está assistindo. E Deus sabia que esse sonho viraria ministração, para que um dia você pudesse ser ministrado, tão quanto eu fui neste sonho. E eu quero dizer para você que eu venho aqui falar de algo que primeiro o Senhor me ministrou. E Ele falou sobre ser uma noiva, né? E quando Ele disse assim para mim, quando eu estava no profundo oceano, você vai viver o profundo de Deus, você vai viver sua verdadeira identidade. E esse vestido que você está vestindo é santidade. Mas quando você estava lá na independência, abrindo mão da minha graça, você estava manchada pelo pecado, você estava manchada por tudo aquilo que o mundo produz. Você estava sempre ali dando ouvidos e abraçando aquilo que o mundo produzia. Mas a partir de hoje eu trago você para viver essa verdadeira identidade. E dentro desse tema, a nobre decisão de viver sem máscaras, o Senhor me ministrou muito forte. E a Bíblia diz, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, juntamente seu coração também, em Efésios, capítulo 5, verso 27, que diz assim: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que lindo, né, gente? O Senhor nos chama para nos apresentar diante dEle como essa noiva gloriosa, como essa noiva inculpável e santa. A Bíblia fala também em João 3, verso 29, parte A, a noiva pertence ao noivo. Quantos pertencem ao Senhor? Diga amém. Diga aí no nosso chat, eu amo pertencer ao meu Senhor. Então, quantos pertencem ao Senhor? A noiva pertence ao noivo. Quando a gente tem essa convicção, a nossa vontade é fazer, o nosso alimento é fazer a vontade do nosso Pai, do nosso noivo, amém? E o que eu acho mais lindo ainda é o que diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E assim como a noiva vive essa decisão de amar o Senhor, a noiva vive essa decisão de estar sempre vivendo em nobreza, de viver sem máscaras. Diante do nosso Senhor, a gente não precisa de máscaras, amém? Por isso, hoje eu quero compartilhar 4 passos que o Senhor ministrou ao meu coração sobre viver essa identidade de noiva, sobre viver esse desapegar-se às máscaras que o mundo nos oferece, que o inimigo nos oferece. Então, o primeiro passo é arrependimento genuíno, gente. O segundo é confissão. O terceiro, transparência. E o quarto, obediência. Frisando o primeiro passo, arrependimento genuíno, esse arrependimento só pode ser gerado pelo Espírito Santo, pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. E esse arrependimento genuíno, ele produz mudança, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E a Bíblia fala claramente em Filipenses 3,
13 e 14, que diz, eu acho lindo quando o apóstolo Paulo diz isso, porque ele tinha convicção do que Jesus, do que o encontro com Deus fez na vida dele. Vejam que lindos. Se você puder ir na sua casa, abra sua Bíblia, compartilhe essa palavra e você vai dizer assim, meu Deus, uau, como isso pode me edificar. E a Bíblia diz em Filipenses 3, verso 13 e 14, diz assim no 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós podemos ver que o arrependimento genuíno é algo muito nítido na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz, das coisas que se passaram, as coisas passadas eu deixo para trás, eu prossigo para o meu alvo, que é Jesus. Então, o arrependimento genuíno, ele produz mudança. E a gente pode ver isso que o apóstolo Paulo, ele viveu essa mudança na prática e incentivou seus discípulos a viverem isso. Por quê? Porque o arrependimento genuíno é o nosso relacionamento com Jesus. O Espírito Santo está ali sempre nos motivando, sempre nos assim dizendo, ei, é por aqui, caminha dessa forma não. É a consciência de pecado da noiva do Senhor. E a gente pode ver isso porque o apóstolo Paulo, ele teve a consciência de que ele foi perdoado, independente de qual tenha sido o pecado dele. Então, eu quero dizer para você, não se martirize. Seja qual for a área que você errou, peça perdão ao Senhor, se arrependa e confesse ao Senhor. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu tenho certeza, a plena convicção de que eu posso ser perdoado. Assim como o apóstolo Paulo foi. E a gente pode ver isso que aconteceu na vida de Zaqueu também. Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele realmente teve uma conversão genuína. Ele se arrependeu ao ponto de dizer assim, Senhor, se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A Bíblia fala sobre isso em Lucas 19, verso 8, diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Nós podemos ver a mudança genuína no coração de Zaqueu. Então, conversão é um processo contínuo. E a gente vai o quê? Precisar todos os dias dizer não para o pecado, não para o mundo, não para o diabo e dizer sim para Deus. Por quê? O arrependimento gera mudança. E essa mudança é diária. Não adianta, digamos assim, quem tirou habilitação e só dirigiu lá quando fez a prova e não praticou mais. Aí não vai o quê? Ter prática naquilo. Quando a gente entende o que é o arrependimento genuíno, que ele é gerado segundo o Espírito Santo em nós, a gente entende que a gente precisa praticar a palavra, precisa se policiar, precisa viver o que Deus tem para a gente, amém? E o segundo passo dessa caminhada é confissão. E confissão, gente, é algo que produz mudança e produz cura profunda na nossa alma. Em Provérbios 28, 13, o Senhor fala, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A palavra de Deus deixa claro isso, porque nós precisamos trazer luz daquilo que está oculto dentro da nossa alma. O salmista Davi viveu uma das experiências mais lindas com o Senhor, e ele faz um desabafo no Salmos 32, verso 3, dizendo assim, enquanto eu mantinha, Senhor, escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado, gente, assim que ele é confessado, ele perde a força. A confissão, ela desmorona o pecado, mas se você guardar isso no teu coração, você vai adoecer. Chegue diante de Deus sendo sincero, sendo verdadeiro. Se você realmente quer abrir o teu coração diante do Senhor, se rasga diante do Senhor e diga, Deus, é isso que está acontecendo, eu errei, eu fiz isso, e eu ainda te digo mais. Sabe aquela pessoa de Deus, o seu líder, o seu pastor, sua pastora, sua discipuladora, seu discipulador que pode orar por você? Eu quero te encorajar. Chegue diante dele, abre o seu coração e diga assim, meu pastor, meu líder, minha discipuladora, meu discipulador, eu quero abrir o meu coração.
Confesse a tentação para não confessar o pecado. Confesse quando você estiver sendo assediado, você vai dizer, eu vou confessar, eu preciso que você ore por mim, impõe a mão na minha cabeça, eu quero ser livre disso, eu quero realmente que o Espírito Santo mantenha os meus olhos fitos para a eternidade. E eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu confesso, eu costumo dizer no meu coração que o pecado é uma lagartixa vestida de fantasia de dragão, né? Quando ele é confessado, ele perde toda a força, perde toda a graça, perde toda a sua fantasia. Então, às vezes aquilo que está te assediando é apenas uma fantasia para você confessar e dizer diante de Deus, eu não preciso dessa máscara, eu não preciso desse engano, eu não preciso de nada disso, porque eu tenho a minha verdadeira identidade. Diante de Deus eu estou como realmente Ele quer que eu esteja, nítido, transparente e nobre diante do meu Pai. Você não precisa estar diante de Deus com máscara e diante de ninguém. Amém? E, gente, o salmista Davi é conhecido pela sua sinceridade. E nós podemos frisar agora o terceiro ponto, que é a transparência. E eu aprendo muito com o salmista Davi, eu acredito que você também, quem lê o livro os Salmos de Davi, são muito impactados pelo Senhor. E o salmista Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque pela sua sinceridade. E sinceridade no grego quer dizer sem máscaras. Sem máscaras. E, gente, o Senhor Deus vê a gente no mais íntimo do nosso coração. Nós não podemos e nunca conseguiremos colocar máscara diante do nosso Deus. É impossível você querer colocar uma máscara diante de Deus. Sabe por quê? Olha o que ele diz no Salmo 119, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, não tem como você colocar máscara diante do nosso Deus, amém? Não tem. Então, seja grato a Deus por isso, porque Jesus quer que você seja você, aquela que Ele te criou para ser. E Ele viu você desde a substância ainda informe, quando você estava lá no ventre da sua mãe. Olha para o seu vizinho aí na sua casa e diga assim, não tem como usar máscara diante do nosso Deus. Não tem de jeito nenhum. Porque o nosso Deus nos vê o mais íntimo do nosso coração. E o Senhor, gente, Ele é alguém que nos sonda. Ele nos vê em nossas crises, Ele nos assiste em nossos momentos de dores, mas Ele sabe a nossa necessidade, a nossa dependência dEle. Mas Ele é um Pai de amor, Ele te compreende e Ele quer dizer para você que Ele tem para você algo melhor do que você imagina. E, gente, a gente citando mais sobre Davi vivia um nível de arrependimento tão grande na vida dele que ele rasgava suas vestes diante do Senhor. Ele não tinha essa questão de dizer, meu Deus, eu posso me esconder do Senhor. Não, Davi, ele rasgava suas vestes e ele tinha plena consciência. Eu preciso ser transparente diante do meu Deus. Eu preciso ser realmente quem Ele me criou para ser. E ser conhecido, gente, como um homem segundo o coração de Deus é muita honra. É muita honra. Então, que nós possamos ser como Davi, conhecidos por sermos sinceros diante do nosso Deus, sem máscaras, sem nenhum empecilho que impeça que as pessoas vejam a nossa verdadeira identidade. E por último, e não menos importante, temos a obediência, o quarto passo, obediência. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, o que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Uau, que coisa linda, né? O Senhor é o nosso maior e melhor exemplo de obediência.
Jesus, ele nos mostra tão nitidamente que a linguagem de Deus sempre foi a obediência, que a vontade dele, o alimento dele, era fazer a vontade do Senhor. Por quê? Jesus viveu o propósito dele para glorificar o Pai, sendo o próprio Deus em carne. E, gente, eu aprendo muito com esse exemplo de Jesus que vão existir frutos nas nossas vidas que só serão possíveis se nós escolhermos a obediência. E só existirão frutos em sua vida se você escolher a obediência. E só tem frutos específicos que só a obediência pode nos dar. E eu fico impactada com isso porque Jesus escolheu fazer a vontade do Senhor, mesmo que ele fosse padecer. E quando a gente vê, ele diz, Senhor, eu estou aqui, mas se possível passasse de mim esse cálice, ele diz assim, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, mesmo que ela me doa. E existem momentos, né, na nossa vida que a gente não quer escolher essa vontade. A gente não quer entregar algo ou alguém nas mãos do Senhor. A gente prefere ali, né? Tá se desgastando. Não, mas eu quero do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E não é assim. Por quê? Porque a vontade do Senhor é perfeita para nós. Mas até a gente entender isso, a gente fica relutando com o próprio Deus. E eu quero te convidar a aprender com Jesus a ser obediente. Obediente, fazer a vontade do Pai, mesmo que ela machuque um pouquinho a sua carne, mas eu entendo e quero te dizer que pode doer um pouquinho no momento, mas o Senhor tem o melhor para você. Porque essa dor produz cura, não é para a morte, entendeu? Amém? E como igreja de Deus, gente, nós temos que abrir mão daquilo que fere a glória do nosso Deus. E às vezes a gente não quer abrir mão porque, Senhor, porque é meu amigo. Não, Senhor, porque eu já sou acostumada a fazer isso. Isso não tem nada demais. Você, como igreja, foi chamado para ser a evidência da glória de Deus na terra. Escolher obedecer pode nos custar algumas coisas, mas que nós precisamos abrir mão. Nós precisamos deixar aos pés do Senhor, como igreja, como discípulo, como filho do nosso Deus. Amém? E entender, gente, que a gente quando escolhe os frutos que Deus tem para nós, a gente tem que entender que Ele produz vida, Ele não vai produzir morte. E o primeiro reino a subsistir na nossa vida, quando o reino de Deus é instalado em nós, é o nosso. Mas Deus me entende, é a minha vontade, eu quero isso, eu quero desse jeito. Tantas pessoas vivem seus sonhos, suas escolhas, suas vontades, mas nunca pararam para viver e perguntar a Deus, Deus, quais os teus sonhos para mim? Deus, qual é a tua vontade para mim? Tenha certeza e coloque no seu coração, a vontade de Deus é o melhor para você, sempre vai ser a melhor para você. Talvez, eu não sou mãe ainda, mas em breve, um dia, se Deus quiser, serei. Mas você que é mãe, você é pai, você entende. Talvez, às vezes, o seu filho quer algo que você sabe que não é o bom para ele, que não é o melhor naquele momento. E que talvez não seja para aquele momento, mas ele quer, se esperneia, mas eu quero. E o Senhor, e você como mãe, né, como pai, diz não. E aquele não pode ser doloroso naquela hora, mas que você sabe que aquele não pode livrar seu filho de algo muito ruim, de algo que não é para ele naquele momento, mas você diz um não. E quando você escuta o não de Deus? Senhor, mas eu só queria um sim. Mas Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós, como igreja, temos que ser maduros para entender que a obediência faz com que a gente acesse um nível maior, de algo maior em nosso relacionamento com Deus. Eu já vivi vários momentos na minha vida em que, assim, custou caro eu obedecer ao Senhor, mas que foi a melhor decisão da minha vida, porque me trouxe paz. Mas já teve um momento que eu pensei em resistir. Não, mas Deus me falou. Será que Deus falou mesmo? Eu ficava me indagando, Deus, resistindo para não entregar aquilo ao Senhor. O Senhor disse, Sabrina, entrega esse Isaac, porque eu sei o que eu faço com ele. Eu digo, não, Senhor. Não, eu não vou entregar, porque eu sei. Eu posso convencer, eu posso orar e o Senhor vai fazer. E Deus disse, você consultou a minha vontade, escolha obedecer. Dali eu entendi que existem frutos na minha vida, e eu acredito na sua vida também, que só vão ser possíveis através da obediência. E a obediência, gente, é um caminho que é extraordinário. Por quê? Hoje eu vivo frutos da minha obediência com o Senhor. 9 anos de conversão e 2 meses, e eu vejo o quanto eu sou abençoada e feliz.
Aí você pode dizer, Sabrina, custou caro? Sim, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque eu prefiro que a minha vida, pela minha obediência ao Senhor, aponte para a eternidade, aponte para a glória e para quem eu pertenço, que é o Senhor. E a gente pode ver isso também na vida de José, porque José, ele foi tentado, né? Ele realmente foi tentado ao adultério, ele foi vários pecados, o diabo ofereceu várias coisas para desonrar, para entristecer, para fazer José desanimar. E eu vejo José como outro exemplo lindo de obediência. Aí você diz, mas José venceu porque ele era um homem de oração. Sim, mas você acha que os hormônios de José eram convertidos? Não, mas José escolheu a fidelidade de Deus. E existirão coisas que a gente tem que dizer não para muita gente, para o pecado, para o diabo, para viver os sims de Deus para a nossa vida. E quando a gente entende isso, eu quero o que Deus quer para o meu coração, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Então, como igreja, escolha obedecer ao Senhor. Às vezes tem algo que está incomodando tanto a nossa alma, tanto, e a gente diz assim, Deus, eu escolho obedecer. Às vezes é algo que Jesus pede para você ofertar aos pés dele, ao coração dele. Às vezes é alguém que você precisa entregar para o Senhor, para você dar espaço ao Senhor, para o Senhor fazer algo maior. Às vezes é um trabalho, eu não sei o que o Senhor está pedindo no teu coração. Mas pense, Deus não decepciona. Escolha obedecer, porque você vai colher bênçãos disso que Ele realmente está te pedindo. Eu vivi isso na minha pele. E eu entendo, né? Muito, às vezes a pessoa quer relutar com o Senhor, quer resistir, e não, eu sei o que é melhor. E eu tinha muito isso no meu coração, de apresentar os meus plano B e o plano A para o Senhor. Aí um dia o Senhor disse assim, Sabrina, eu ordenei, estou em perfeita órbita, a Terra, os planetas, tu acha que tu tem um plano melhor do que o meu? Eu disse, olha, Senhor, aí eu lá, né, na minha vida, anotando tudo, se o Senhor fizer desse jeito, eita, daqui a um ano eu vou estar desse jeito, dessa forma. E realmente, quando a gente quer viver os nossos planos, segundo aquilo que a gente tem no nosso coração, a gente se frustra. É como lá no meu sonho, né? Como o Senhor me falou. Tu vai sempre ficar na margem, mulher. Tu não vai sair da margem, não. Quando a gente quer viver independente de Deus, a gente assume uma identidade de órfã. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai deixar de ser pai. Mas a gente, às vezes, quer decidir não ser filho. E quer viver independente dele. Quer viver os sonhos que a gente tem para o nosso coração em desobediência. E desobediência, gente, custa tão caro. Então, eu quero trazer para você o meu exemplo, porque a obediência, ela traz bênção para a nossa vida. Eu vivo bênçãos na minha vida, na minha casa, com meus pais, com meus irmãos, lá na minha célula, na minha igreja, nessa congregação. E eu sou tão abençoada. Quantas vezes o Senhor falou comigo desse altar, decida obedecer. E obedecer muitas vezes vai machucar um pouquinho a nossa carne, mas é como um médico, né? O médico, ele não passa o bisturi para matar, ele passa o bisturi para curar. Então, como um filho, como uma noiva de Deus, escolha obedecer. Escolha obedecer ao Senhor, escolha dizer não para aquilo que o mundo produz. Escolha dizer sim e seja referência de Deus na tua escola, no teu trabalho, por onde você for, que você seja essa evidência da glória de Deus. E como igreja, gente, a gente tem que decidir que as pessoas que nos veem têm que saber que nós somos a evidência de Jesus. Eu achei lindo que Jesus me ministrou assim. É uma pergunta que eu me faço sempre no meu coração. Será que eu estou evidenciando Deus como realmente tenho que ser? E a gente vê as redes sociais como um campo minado, né? Para usar máscara, para usar tantas coisas, para nós fingirmos muitas vezes aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que realmente nós somos. E Jesus não nos chama para estar no raso. Ele quer que a partir de hoje você pegue um barquinho, reme ao mais profundo que você puder e que você possa viver o que Ele tem para a sua vida. E quando eu estava lá, junto no profundo com o Senhor, Ele disse assim para mim, Sabrina, você quer saber quais são os adornos de uma noiva? Aí eu disse, meu Deus, o que é que Ele vai dizer no meu coração? Ele disse, uma noiva, Sabrina, ela é nobre. Ela se apresenta diante de mim sem mácula, sem máscara. Por quê? Eu te vejo nitidamente. Eu a vejo nitidamente. E Deus, Ele nos vê nitidamente.
A gente pode querer colocar máscaras diante de qualquer pessoa aqui na terra, mas diante do nosso Deus não é possível, porque Ele é capaz de nos ver no mais íntimo do nosso coração. Está vendo essa crise que você possa talvez estar passando no seu interior, em escolher obedecer ou em escolher viver a sua própria vontade? O Senhor está vendo. E eu não posso ver, mas o Senhor pode. Às vezes você está usando uma máscara para manter o seu casamento, ou que essa máscara está destruindo o teu casamento, está destruindo o teu ministério, está destruindo tua convivência. E eu te convido hoje a tirar essa máscara, a ser sincero com Deus, a ser sincero com seu cônjuge, a ser sincero com seu líder, a ser sincero com a pessoa, com você mesmo. Sabe por quê? Quantas coisas o Senhor nos confiou e muitas vezes estão indo por água abaixo, porque nós estamos usando máscara, porque nós estamos sendo desobedientes. Eu quero te chamar a atenção que Deus tem algo mais profundo para o teu coração. Deus quer que você viva um profundo. E no profundo você não precisa de nenhuma máscara. Você precisa somente ser você na identidade oficial dos céus que Ele te deu. Dê um glória a Deus aí na sua casa. Celebre isso. Você é filho, você tem uma identidade. E eu quero dizer para você que se você viver essa identidade, você vai evidenciar ao Senhor. Sempre o quê? Se arrependendo genuinamente, confessando os seus pecados, sendo transparente e obediente. E isso é uma decisão nobre. Talvez pode dizer assim, mas eu não consigo. Você tem o Espírito Santo e isso faz toda a diferença. Amém? Coloca aí no nosso chat. Eu sou filho e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Amém, igreja? E, gente, como igreja, a gente não pode negociar os nossos valores. Como igreja, a gente não pode negociar os nossos princípios. Como é que as pessoas identificam a evidência de Deus em nós? Quando nós não usamos máscaras para agradar pessoas. Quando a gente começa a querer suprir a expectativa de pessoas, a gente começa, sabe o quê? A invalidar a palavra de Deus. Ah, não, eu vou fazer desse jeito, porque fulano vai gostar. Eu vou fazer desse jeito, vou falar desse jeito, porque fulano vai gostar. Não, eu preciso fazer desse jeito, porque eu vivo para agradar o meu Deus. Eu vivo para agradar o Senhor. Ah, o meu líder pediu para me convidar pessoas para ir para a igreja, para ir para a célula, mas eu não vou convidar. Ele que convide, o pastor que convide, a minha pastora que convide. Gente, tira a máscara. Tira essa máscara e decide viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Assuma a sua identidade de discípulo e assuma o seu ID. Quantas máscaras o inimigo oferece a gente para a gente se sentir confortável em nossa zona de conforto. Mas eu quero dizer para você, o primeiro amor não condiz com conforto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro amor não condiz com conforto. E sermos obedientes pode pedir para que a gente deixe coisas para trás. Às vezes nós precisamos investir mais tempo com o Senhor, se doar mais do nosso ministério. Eu achei lindo que Jesus falou comigo ao meu coração, assim, né? Tem pessoas que hoje querem, mas eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja. Muitas pessoas pregam dessa forma, né? E vir para a igreja, gente, é um princípio. É um princípio que está na palavra de Deus. Não sou eu, Sabrina, que estou dizendo, não é Léo, não é ninguém. É a própria palavra de Deus. E a igreja é a tua missão de congregar, mas lá fora é teu campo missionário, de mostrar que você é transparente, que você é genuíno, que você é obediente ao Senhor. E quantas pessoas precisam ver isso em nós para que elas se convertam, para que elas conheçam Jesus, sejam impactadas por esse amor que transformou a nossa vida. Então, se você escolher se arrepender genuinamente, se você decidir confessar, se você decidir ser transparente, se você decidir ser obediente, você vai ver que você vai colher frutos de bênçãos, frutos de paz para você, para a sua família. Então abra mão de tudo aquilo que faria a glória de Deus e leve Jesus e seja um pedacinho de Jesus por onde você passar. E talvez seja você diz, mas é difícil, Sabrina, é uma vida de renegação. É mesmo, sabe por quê? Jesus não criou uma noiva pura, sem mácula, para ela viver de máscara. Olhe no espelho, se você tiver um espelho na sua casa, e veja se você realmente, lindo como você é, linda como você é, você precisaria de uma máscara para esconder essa beleza. Claro que não, né? Por quê?
Porque você é evidente que uma máscara esconderia sua beleza. E por que você, como noiva de Jesus, quer usar uma máscara? A máscara da negligência, a máscara do adultério, do pecado, da mentira. Por que você quer usar essa máscara? Abra mão. Faça como o Senhor fez comigo. Vá para o mais profundo e veja realmente aquilo que Ele tem para você. Vá para o profundo sabendo que você não vai ser mais a mesma pessoa, porque tudo que Jesus toca muda. E não queira viver independente de Deus, vivendo uma identidade órfã, né? Ah, porque Ele é meu pai, mas Ele tem que fazer a sua vontade. Não, você tem que ser obediente ao Pai, como Jesus foi também. Sabe por quê? Porque a obediência gera bênção. Isso é tão importante quando a gente entende. E eu não diria isso a você se eu não tivesse vivido isso. Eu não viria aqui ministrar isso para você se Jesus não tivesse ministrado isso ao meu coração. Eu me sinto muito grata em falar de algo que eu fui tão ministrada. Gente, é sério. Quando o pastor e a pastora me deu esse tema, né, e pediu para mim trazer essa palavra, o pastor disse que eu ficasse livre para justamente ministrar aquilo que Jesus ministrou ao meu coração. E eu realmente fazendo essa ministração, construindo, era incrível. Toda vez que eu deitava a minha cabeça no travesseiro, o Senhor me dava uma palavra. Eu disse, Espírito Santo, quando eu vou dormir, Ele disse, quando você realmente colocar isso tudo num papel para falar para a minha igreja. Então, se sinta muito honrado, viu? Porque foi tudo isso que Jesus falou ao meu coração e eu quero trazer para o teu. Não foi nada do meu, foi algo do coração de Deus para você. E teve dias que eu tive que mudar a oração, né? Eu estava desesperada. Eu disse, Deus, e agora? Ele disse, vai, porque tu vai ser minha porta-voz. E aquilo me confiou. Me gerou uma confiança muito grande. Eu vivi em plena paz esses dias. Teve dias que eu fiquei bastante nervosa e eu disse, Deus, será que a tua igreja vai absorver essa palavra? Ele disse, Sabrina, as pessoas precisam estar com o ouvido aguçado e sensíveis para ouvir isso. Aí eu disse, Senhor, então eu vou jejuar por isso, porque eu quero que a tua igreja receba, que eles são, e tome posse da identidade de noiva. Porque quantas pessoas, gente, são noivas do Cordeiro, mas estão vivendo com romances com o mundo, com o pecado. Quantas noivas estão aí com seus vestidos amarrotados, sujos, porque querem viver em desobediência ao Senhor. Então eu quero te convidar hoje a decidir abandonar tudo aquilo que o Senhor não quer para a tua vida. E como é que eu sei? Sabe por quê? Porque aquilo o Espírito Santo incomoda dentro da gente. A gente não é mais o mesmo. Depois que a gente diz sim para Jesus, impossível a gente não escutar a voz de Deus. Impossível o Espírito Santo não falar, ei, você está errado. Vá pedir perdão, vai lá, se humilha diante do Senhor, confessa o teu pecado e deixa. Sabe por quê? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E quantas vezes nós precisamos estar diante do Senhor, abrindo nosso coração como o salmista Davi, nos rasgando diante dele, entendendo que é Ele quem pode fazer e faz por nós. Gente, escolha ser transparente, decida ser nobre, abra mão de qualquer máscara que te impeça de viver o novo de Deus. Seja lá como for, como mãe, como mulher, como esposa, como filho, como filha, como discípulo, como líder, abra o seu coração. Eu acho lindo uma frase que é bem clichê, né? Que diz, a cor mais bonita de uma pessoa é a transparência. Sabe por que a gente diz isso? Porque a gente não quer caminhar com pessoas desleais. A gente não quer caminhar com aquela pessoa soberba. A gente não quer caminhar com aquela pessoa mascarada. A gente não quer caminhar com os falcianos, com as falcianes. Não é verdade? Mas será que a gente tem sido essas pessoas? Eu quero que você faça essa análise interior, que você possa hoje dizer, Deus, qual é a máscara que eu estou usando? Eu decido hoje abrir mão dela, porque eu sou nobre, porque eu sou filha, porque eu sou filho, porque eu sou noiva do Senhor. Então, como igreja, realmente tome posse dessa identidade. Brilhe essa verdadeira identidade. Se você sabe quem é o seu pai, você sabe que Ele vai te dar, Ele te deu vestes novas e vestes de santidade. E é você que mantém ela limpa, porque santidade é algo diário. Santidade é algo dia após dia. É um não que você tem que dizer para outras coisas, como José fez na vida dele.
E quando a gente vê o desfecho da vida de José, né, aparentemente está tudo dando errado. José é vendido como escravo, José é testado por uma mulher que... Você acha que a esposa de Faraó era feia? Não. O diabo ele sempre coloca um prato aparentemente muito delicioso para que você e eu possamos cair. Mas se a gente dizer não, a gente colhe bênçãos que você não tem noção. E José disse não. E quando você vai olhar o desfecho da história de José, você vê que José viveu dias de bênção. José casou, teve filhos, teve sua família, reencontrou seu pai. José se tornou governador. Mas quantos não José teve que dizer? Não para o adultério, não para tantas coisas. E qual é o não que você precisa dizer hoje? Qual é o não? Qual é a máscara que você precisa tirar para brilhar a verdadeira identidade que Jesus tem para o teu coração? Então decida ser essa noiva do Cordeiro, como o Senhor chamou a minha atenção. E essa experiência foi apenas quando eu tinha 4 anos de conversão. E eu tenho tudo isso anotado na minha primeira Bíblia. E eu disse, Deus, e o Senhor me disse que isso viraria uma ministração, né? E eu disse, Deus, eu vou pregar essa ministração lá na Igreja da Alegria. Que não era Igreja da Alegria na época, era IARC, Igreja Apostólica Redenção em Cristo, né? E eu amava sempre, tipo assim, me ver ministrando, mas nunca realmente na prática. E eu me dependi de Deus, fiquei em plena dependência do Senhor. E eu fiquei muito tranquila no meu coração. Eu disse, Deus, eu sou tua porta-voz. Eu vou falar aquilo que o Senhor já falou comigo. E eu quero dizer para você, para o teu coração, viva como noiva do Cordeiro e abra mão de tudo aquilo que o diabo oferecer, seja lá um romance com o diabo ou com as coisas do mundo, abra mão. Você nasceu para ser evidência do poder de Deus nessa terra. Que os teus vizinhos, que teus amigos da faculdade, que todas as pessoas percebam que você é a noiva do Cordeiro. Que você vive essa identidade. E que as pessoas digam assim, epa, eu quero viver aquilo que fulano tem. Por quê? Porque fulano escolhe obedecer, escolhe ser transparente, escolhe ser leal. Fulano vive uma verdadeira identidade. Fulano é sem máscaras. Então decida hoje, decida. Eu quero orar por você, terminar com essa oração e clamar como igreja também do Senhor, para você, de igreja para igreja, para você que vai decidir viver essa decisão. E decida hoje, gente, porque todo o nosso tempo que a gente tem é hoje. Eu saberia que esse sonho viraria uma ministração, mas eu jamais pensaria que eu estaria hoje, aos 23 anos, ministrando para você essa mensagem que impactou meu coração. Eu me sinto muito honrada, porque o meu primeiro sonho, uma das minhas primeiras experiências com Deus, virou uma ministração. E eu espero que essa palavra te alcance e que você cresça em graça e em sabedoria e seja alguém para impactar o mundo e essa geração. Amém? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que nós possamos orar e que nós possamos viver essa identidade de filho, essa identidade de noiva do Senhor. Amém? Meu Deus, Pai, eu entro em Tua presença para orar por Tua igreja. Jesus, que essa palavra tenha alcançado os Teus filhos nitidamente e que ela possa ter, em nome de Jesus, produza frutos de vida em seus corações, que produza mudança, arrependimento genuíno e que eles decidam viver, Pai, como uma noiva, que o único alimento deles seja fazer a vontade do Senhor. E sendo obedientes, transparentes, Pai, leais, até que o Senhor volte. Construindo uma vida, Jesus, todos os dias, que repercuta para a eternidade. Uma vida que os frutos sejam eternos e que eles vivam o verdadeiro propósito que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quantos foram abençoados? Digam amém.